Opa. Bom dia, meus lindos. Bom dia, senhora. Tudo bem com vocês? Bom dia, Sora. Tudo certo? E aí, como foram de prova? Bem, Sora. Que bom, que bom. Vocês fizeram 2 provas hoje, da Fernanda e do Bruno? Foram 3. Misericórdia. Será 4 agora, né? Porque tem prova de artes ainda. Ainda tem, da Lu? Não, hoje eu não vou dar prova, não vou judiar de vocês, não. É muita coisa. Né? Não tem necessidade. Mas a minha prova vai ser igual eu fiz no mês passado. Nós vamos fazer um quiz, tá bom? No Classroom, tranquilinho. Eu vou ver se eu passo para vocês na segunda-feira. Vocês têm alguma prova na segunda-feira marcada? Não. Tem, Kátia. Oi, fala, meu amor. Sora, tem Oi, geografia. Nádia, desculpa. Eles têm geografia na segunda. Tá. Mas tá Meu Deus, tô tranquilo. perdida. Fica tranquila, mas... Nádia. Depois a gente vai atualizar todo mundo. Sim, mas a minha é tranquila. Eles entram no Classroom, tem o dia todo ali para fazer. Realmente eu não vou deixar o dia todo. Eu vou impor um horário para vocês, tá? Para ficar bem organizadinho, né? A gente põe lá umas 2 horinhas para vocês fazerem a prova. Aí eu vou passar direitinho a data. Como o clube de leitura a gente está tudo em dia, foram feitos todos os trabalhos, o clube de leitura não precisa fazer mais nenhuma prova. Quem entregou os trabalhos, está tudo em dia, tá? Não precisa se preocupar. Então, amanhã a gente não vai ter clube de leitura, nós vamos falar de novo sobre literatura, tá? Porque nós estamos acabando a apostila e aos 2 últimos capítulos do Barroco, tá? Nós vamos iniciar o Barroco e vamos terminar ele amanhã. Tá bom? Porque daí eu já vou colocar ele na prova também. Mas é um estilo literário bem tranquilo. Tá? Ele segue toda a literatura que a gente já vem estudando. Ok? Eu vou botar aqui agora para compartilhar. Beleza. Então, nós vamos trabalhar a apostila, tá? Na página 526. Vamos lá? Todo mundo tá com a apostila aí? Sora, que página? 526 da apostila, é o penúltimo capítulo. A gente vai iniciar o Barroco. Nayara, também. Eu já fiz muito crochê, usei muita linha Barroco, viu? Minha mãe só usa Barroco. Sim, é excelente para fazer tapete, adoro. Muito bom. Vamos iniciar, gente, para não perder tempo? Pode começar, Sora. Então, vamos lá. A gente vai dar início ao Barroco. O Barroco, ele vem do século de 16 até o século 18, tá? Do ano de 1600 até 1800, mais ou menos, um pouquinho antes de 1800. O Barroco, nós também podemos chamá-lo de, como nós saímos do quinhentismo, né? Vocês lembram? Acabamos de sair do quinhentismo, descobrimento do Brasil. Então, nós entramos agora no seiscentismo, tá bom? Ele é denominado seiscentismo, e assim por diante. Depois nós vamos no setecentismo, oitavocentismo, e assim vai. Eu acho que se diz oitavocentismo. O contexto histórico do Barroco, a gente começa ele... Eu até notei uma coisa legal aqui para passar para vocês. O início do Barroco se dá por uma notícia bem triste na época, que foi a morte de Camões, tá? Camões faleceu nessa época, no início do Barroco. Ok? 1580, então ficou marcado bem essa época por isso, tá? Então Camões, a partir daí, Camões já não se revela mais, só o que tinha antes, né? O que ele já passou pra gente bastante coisa, deixou muito, muito legado aí pra gente, né? Então, a partir desse século, houve uma grande revolução espiritual. Apesar que nós não saímos dessa área ainda do antropocentrismo e do teocentrismo, tá? Vocês lembram, é a fé e a razão. Ainda se brigava muito na igreja sobre isso. Eu não vou ler o texto inteiro, tá? Nós vamos falando sobre isso, mas vocês podem ir lendo aí.
Então, a fé católica ainda tinha uma força muito grande sobre os indivíduos dessa época, tá bom? E nessa época surgiu Lutero. Lutero escreveu um documento, olha lá, contendo 95 teses. Eu não a li ainda, mas é interessante, tá? Se alguém um dia tiver uma curiosidade, dá uma pesquisadinha que é legal. Então, ele criticava muito a igreja nessa época. Foi uma briga boa entre a igreja, Lutero ali, no meio do povo, e o governo ali, a coroa portuguesa, tá? Esse barroco que a gente vai falar hoje é o barroco em Portugal, ok? Ainda a gente estava em Portugal ainda. Então, Lutero, na época, como ele brigou muito com a igreja, onde a gente fala aqui, ó, Martinho Lutero foi excomungado e condenado, a igreja não aceitava que ele criticasse a igreja, que ele impusesse outra crítica a favor dele, da razão, do povo. A igreja queria que seguisse a igreja totalmente, né, o teocentrismo. Mas Lutero foi um pouquinho para o lado do antropocentrismo. Então, a igreja baniu ele, tá? Ele foi banido, mas ele criou a religião dele lá, o luteranismo, tá? Foi bem forte na época. E se seguiu, né? Se seguiu essa área aí de Lutero. Ó, nós vamos passar para a página 527 também agora, onde tem as características. As características do barroco, eu deixei até especificado para vocês, é uma época de exagero de detalhes. Eles eram muito detalhistas, tá? Nós vamos estudar nessa época aí duas concepções, que eu já vou falar já sobre elas, tá? Aqui também fala as características gerais, ó, o antropocentrismo e o teocentrismo, que a gente falou agora, ok? Então, eles viviam muito em conflitos, era uma dualidade, cada um queria ser dono de si, e a igreja brigando, então quem era contra a igreja se dava mal nessa época, tá bom? Outra característica que houve bastante nessa época do estilo literário do barroco foram as figuras de linguagem, elas também vão aparecer um pouquinho para frente aí, tá? Se falava muito, o Bruno vai gostar, sobre antítese e sobre paradoxo, tá? Tem bastante poesia sobre isso que a gente tem que avaliar, tá? Era muito forte a antítese nessa época. E, a partir disso, as características temáticas também aparecem aqui, ó, as referências religiosas. Eu tô falando meio rapidinho, gente, porque é um assunto que a gente já vem vindo com ele faz tempo, tá? São características de todos os estilos literários, então sempre tem que guardar aquelas regrinhas que eu passei para vocês. Quando começou só o teocentrismo, depois foi só para o antropocentrismo, e depois veio vindo essa briga da igreja com o povo, e contra a coroa, né, a portuguesa, tá bom? Aí nós vemos aqui um poema, Gregório de Matos foi principal no barroco, tá? Guarda esse nome, Gregório de Matos, era o poeta da vez, escreveu muito no barroco, foi o principal personagem de poemas nessa época foi Gregório de Matos, tá? Nós temos também foi o padre Antônio Vieira, também foi muito importante, vocês vão escutar muito falar sobre ele, porque o padre Antônio Vieira, ele era tipo um jesuíta lá, da época de catequização dos índios, fugindo eu estou tentando lembrar do José de Anchieta, tá? Padre José de Anchieta, nessa época veio o padre Antônio Vieira, ele brigava muito para defender os índios, foi uma briga boa também sobre ele, tá? Ele era um missionário, eu fiz uma anotação aqui, porque ele defendia os índios, né? Mesma coisa que José de Anchieta. E ele tinha uma peculiaridade, e os índios chamavam ele de Paiaçu, tá? Que era o grande padre, tá? Esse nome é um nome indígena, né? Que veio do Tupi lá, e eles lançaram o padre Antônio Vieira como Paiaçu, grande padre, ok? Alguém pode ler para mim esse poema de Gregório de Matos? Muito bonitinho. Dá para alguém ler aí? Eu leio, senhor. Então vamos lá, minha linda, obrigada. Buscando a Cristo, a voz correndo vou, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta, descobertos, que para receber-me estais aberto, e por não castigar-me estais cravados, a voz divina os olhos eclipsados, de tantos sangues e lágrimas abertos, pois para perdoar-me estais... Calma aí que eu perdi.
Estais despertos. Estar despertos. E por não coordenar-me, estar fechado. A vós pregados pés, por não deixar-me. A vós sangue vertido para ungir-me. A vós cabeça baixa para chamar-me. A vós lado patente, quero unir-me. A vós cravos precisos, quero atar-me. Para ficar unido, atado e firme. Ok. Então, Gregório de Matos, vocês podem puxá-lo como um teocentrista. Olha a imagem de Cristo, né? Para quem é católico aí, conhece essa imagem, acho que o mundo inteiro conhece essa imagem, né? Mesmo quem não é católico. Então, essa época da igreja era bem forte no Barroco, tá? A igreja estava um pouquinho sobressaindo sobre o antropocentrismo, tá? Ela era muito forte. A partir desses poemas de Gregório de Matos, aí continuaram, né, com o teocentrismo, fomos descendo ali, ó. Uma coisa importante aqui, legal, ó, nessa página ainda, a abordagem do tema amoroso. A mulher costuma aparecer como elemento que desvia o homem de seu caminho. Antropocentrismo, tá? Era bem forte também, nessa época. Depois nós vemos com a natureza da filosofia, e continuação, realmente, acho que é ali do quientismo não, porque o quientismo não é uma escola literária, ok? Mas nós vimos lá, desde o trovadorismo, a mulher é uma figura bem forte para influenciar o homem, para influenciar a razão do homem, ele sai um pouco fora de si, pelos amores, pelos prazeres, né? Tudo isso julgado pelo antropocentrismo, hein? Não se esqueçam, tá bom? Depois nós vemos como as características formais, é o que eu falei para vocês agora, eram usados muitas antíteses e paradoxos, não só isso, tá? Mas tinham também metáforas, metonímias, hipérbole, também está especificando aqui, tá? Isso tudo é gramática, mas entra no barroco, ok? Porque todos os poemas que a gente vê, todos os poemas que a gente lê ainda, tem muita figura de linguagem, por isso que a gente estuda a figura de linguagem dentro da literatura, ok? Eu acho isso interessante. Então, é marcada essa oscilação do homem, ó, onde fala matéria, espírito, luz e treva, céu e terra, tudo antítese, ou paradoxo, né? A gente só descobre quando a gente lê realmente. E a força da hipérbole, porque eles eram muito exagerados, tudo que eles faziam era exagero, tanto na parte da igreja, quanto na parte dos poetas, dos pintores, tá bom? Dos escritores, né? Nós temos mais um poema aqui, ó, esse não seria o Gregório de Matos, é do Botelho de Oliveira, ele foi um pouquinho menos famoso, não generalizando, mas ele escreveu muito pouco nessa época, tá? Alguém quer dar uma lida para mim aí? Pode ser, Bruno? Ela sobe daqui para lá, ó. Vendo a Narda depõe o sentimento? Pode ser, Sora. Dá para ouvir bem? Dá para você ver daí? Você está com a apostila, né? Sim, dá para ouvir bem a... Estou ouvindo muito bem. Ok. Vendo a Narda, depõe o sentimento. A serpe, adornando várias cores, com passos mais oblíquos que serenos, entre belos jardins para prados amenos, é maio errante de torcidas flores. Se quer matar da sede os desfavores, os cristais bebe com a peçonha menos, porque não corra os mortais venenos, se acaso gosta de vitais licores, dos vitais licores. Assim também meu coração queixoso, na sede ardente do feliz cuidado, bebe com os olhos teu cristal formoso, pois para não morrer no gosto amado, depõe logo o tormento venenoso, se acaso gosta o cristalino agrada. Ok. Onde ele fala aqui assim, ó, a serpe. A serpe quer dizer a serpente, tá? Nessa época tinha muito esses desenhos, uns desenhos doidos lá, que eles pintavam. Na Boca do Inferno, um desenho da Boca do... como se diz? O poema da Boca do Inferno, tem bastante esses desenhos. Eu até mostrei uma coisa para vocês outro dia sobre aquele... Eu não vou lembrar o nome agora. Ele era metade leão, era sobre... Nossa, alguém vai lembrar para mim aí. É o poema não, era sobre Édipo, né? A gente falou sobre isso, eu passei até para vocês, tem um livro de Édipo. Então, era metade homem, metade leão. Eles eram muito, eles viajavam realmente muito nessa época.
Para vocês verem, é curioso, né? Porque nós vivemos hoje, nós fazemos muito isso hoje, são desenhos doidos, a pessoa pinta uma coisa, põe um pé de um pé de outro, e já vinha vindo daquela época. Então, nós não somos diferentes daquela época, nós somos todos iguais, né? Alguma coisa veio de lá de trás. Então, a serpe quer dizer serpente, tá? Adornando várias cores, era uma serpente que ela tinha asas, assim, parecia um dragão, tá? Então, ele fala da serpente. Quando ele fala aqui dos cristais, os cristais quer dizer uma água, tá? Ele bebe a água com a peçonha menos. Peçonha é uma coisa peçonhenta, que seria a serpente, a cobra, tá bom? Peçonha quer dizer peçonhento, nojento, um bicho nojento, tá bom? E o cristal seria a água, ó, bebe com os olhos com a água formosa, tá? Esses poemas são muito bonitos, né? Então, nesse poema, a gente observa mesmo um vocábulo, olha lá, onde fala cristal, os sentidos desdobrados, né? Cristais é uma metáfora para a água, e aqui ele fala também. Faz referência à brancura da pele. É um poema de amor, realmente. No começo, ele começa falando uma coisinha, e depois ele já foge, olha lá. Assim também meu coração queixoso. Aí, ele fala dele mesmo, tá? Então, é um poema de amor, realmente, né? Uma cantiga de amor. Aqui fala um pouquinho sobre as aulas de gramática, ó, onde a gente aprende sobre os termos da oração e as figuras de linguagem, ok? A gente pode passar um pouquinho essa parte aqui, né? Depois a gente vai estudar mais um pouco, e figuras de linguagem a gente já escutou bastante, né? Agora nós vamos partir para as duas concepções, as duas correntes do barroco, que são muito importantes nessa época, é uma coisa que vocês não vão esquecer mais, que é o cultismo e o conceptismo, tá? O cultismo entende-se por um processo de rebuscamento da linguagem. Ó, se vocês quiserem anotar aí um pouquinho alguma coisa aí, eu separei mais prático para vocês. Vocês poderiam falar que o cultismo, ou quando vocês escutarem a palavra gongorismo, também se dá por cultismo, tá? É cultismo ou gongorismo. O Gôngaro era um poeta da época, tá? Então, ele trabalhava muito em cima do cultismo. Ele trabalhava sobre jogo de palavras, tá? Então, ele usava muito, lá, metáfora, hipérbole, antítese, era um jogo de palavras que formavam um texto, né? As figuras de linguagem formam o texto dele, no cultismo. Então, dá para marcar bem essa época, anotem bem aí para não esquecer, sobre o jogo de palavras e as figuras de linguagem que foram usadas no cultismo, ok? Abaixo aqui tem um versinho, ó, Gregório de Matos de novo, que era o cara lá, fez uma metáfora, e colocou um exemplo aqui, a gente coloca um exemplo do poema do Cutista para vocês. Quem vai ler agora? Arthur, tá aí, Arthur? Eu tô, Sora. Vamos ler pra gente, por favor? Eita, calma aí. Lá, página 529, Arthur. Desenganos da vida humana. É muito bom esse poema. Ô, Sora, qual que é o que tá na esquerda ou que tá na direita? Aqui, ó. É a vaidade, Fábio, nesta vida. Ah, tá. É esse mesmo. Vai lá. É a vaidade, Fábio, nesta vida. Rosa que da manhã lisonjeada. Púrpuras mil com ambição dourada. Airosa rompe, arrasta presumida. É planta que de abril favorecida. Por mares de soberba desatada. Florida galeota empavesada. Sulca ufana navega destemida. É nau, enfim, que em breve ligeireza, com presunção de fênix generosa, galhardias apresta, alentos preza, mas ser planta, ser rosa, não vistosa. De que importa se aguarda sem defesa? Penha nau, ferro a planta, tarde a rosa? Cara, complicado, né? Ele coloca muitas palavras difíceis aí. Ele fala umas palavras, ó, empavesada, galeota. São palavras que talvez a gente nem conheça. Eu escutei falar só em poemas realmente, né? Então, são palavras difíceis aí de Gregório. Ó o decassílabo aqui. Ah, que delícia! Simétrica. Soneto decassílabo de Gregório de Matos. Por que ele é decassílabo? Vamos ver se alguém lembra. Lembra, Bruno, Letícia? Sim, senhora, porque cada verso tem 10 sílabas poéticas. Isso, nas simétricas, nas poéticas, com rimas. Perfeito, Bruno, obrigada.
gira em torno de uma característica do estudo barroco, a vaidade e a efemeridade da vida, o exagero. Você viu que ele fala com palavras aqui com muito exagero, sempre foi exagero ali, tá? Deixa eu descer um pouquinho aqui, vamos, partindo agora, alguém quer fazer algum questionamento, perguntar, gente, me para aí, vamos perguntar, para não ficar em dúvida, ok? Então, o cultismo fica em cima disso, palavras difíceis, figuras de linguagem, tá? Jogos de palavras, muita coisa ali para confundir a cabeça, totalmente paradoxo, tá? E antítese, tá? Mas aqui foi uma metáfora, ele fez uma metáfora, a gente tem que ler bem com calma para entrar ali na cabecinha para entender tudo que ele falou, ele fica bem metafórico, ok? Saindo do cultismo, nós entramos no conceptismo, tá? O conceptismo já muda um pouquinho. A gente pode chamar ele de conceptismo ou quevedismo. Padre Quevedo, tá? Também escreveu muitos poemas, tá? Anotem essas duas coisinhas, hein? Cultismo ou gomorismo, tá? E conceptismo ou quevedismo. Anotem, para não esquecer, duas coisas importantes para se marcar no barroco. Ele tinha um jogo de ideias, era mais um jogo de ideias e conceitos, né, o conceptismo. Era um pensamento lógico, ele queria convencer o leitor. Todos os poetas que participavam do conceptismo, dessa concepção do conceptismo, ele queria convencer o leitor, então ele foge das figuras de linguagem. Ok? Não são muito usadas, não, porque elas são usadas onde? No cultismo, tá? Então, ele só tem comparações, deduções, olha lá, filosofias históricas, ok? Aí vem o poema de novo, Gregório de Matos, esse era o cara, hein? Conceptista. E aí, alguém vai ler para mim? Letícia? Eu leio, senhora. Então, vamos lá. A Jesus Cristo, nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta piedade me despido. Antes, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido. Que a mesma culpa que vós há ofendido, vós tem para perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida já cobrada, glória tal e prazer tão repentino. Vós eu, como afirmais na sacra história, eu sou, Senhor, ovelha desgarrada. Cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Perfeito. Olha lá, Gregório de Matos era o quê? Teocentrista. A maioria dos poemas dele, vocês vão ver ele falar da igreja, de Jesus, de coisas sacras, tá? Divinas. É uma marca muito importante em Gregório de Matos. Ele era super teocentrista, tá? Então, olha lá, o tradicional jogo de palavras, cultista, né? Mas tem argumentos do eu lírico ali, que fala dele, né? E de Deus, a brandura de Deus. Para ele era sempre maior, ok? Nós vamos aprofundar um pouquinho aqui agora, ó. O auge da influência barroca na arte feita no Brasil se deu no decorrer do século XVIII, que foi o final total. Não coloquei muitas cenas para vocês, eu nem fiz muitos slides, porque é muita coisa sacra, muita coisa de igreja, tá? Então, o barroco entra com uma força na igreja ali, a igreja quase sobrepondo o antropocentrismo, mas ainda estava uma briga boa, tá? A gente não pode separar, ela vem vindo faz tempo aí, e demora para se acabar. Eu creio que acho que nem tenha acabado, né? Porque sempre vai ter essa briga da igreja contra o governo, ok? Entre os artistas barrocos brasileiros, Valentim Manuel da Costa, Taíde, Antônio Francisco Lisboa, não sei se vocês conheciam, mas Aleijadinho vocês já escutaram falar, de Ouro Preto, Minas Gerais, esse é famoso, tá? Foi bem famoso na época do barroco, ele falava muito sobre a época do barroco, era muito feito como é que se diz? A arte do Aleijadinho, estátuas que o Aleijadinho fazia, tudo sacra, a maioria sacra, bem teocentrista, tá bom? Então, anotaram as diferenças, deixa eu só puxar aqui. Não podem esquecer, anotem aí para não esquecer, gente, cultismo, conceptismo, tem as duas diferenças, tá? Barroco início, 1600 a 1800, mais ou menos, antes de 1800. Pessoas famosas, Padre Antônio Vieira, famosíssimo. As duas concepções, cultismo ou gomorismo, ok?
conceptismo ou quevedismo, Padre Quevedo, tá? Era muito famoso também nessa época. Então, vamos marcar essas duas coisinhas, essas duas diferenças aí, que foram que marcaram o barroco. Para vocês verem, o barroco foi bem simples, um pouquinho só em Portugal, tá? Depois amanhã a gente vai falar sobre ele no Brasil. Agora a gente vai fazer uns exercícios para tirar um pouquinho mais as dúvidas aí sobre essa época, tá bom? Vamos começar lá? Número 1, essa é bem filosófica, de cada um vai responder a seu método aí, mas eu vou dar uma resposta para vocês. Esclareça a relação que pode se estabelecer entre o contexto histórico do século XVI e o surgimento do barroco como manifestação artística. Tá? Tem umas três, como é que se diz? A gente pode colocar umas 3 ideias da época do barroco. 3 fatores, senhor? Oi, meu bem, pode falar. Você quis dizer 3 fatores? Isso, pode ser, muito obrigada. Fugiu a palavra. Senhor, uma coisa importante é que nessa época começou aquele movimento de reforma e contra-reforma, né, da igreja. Surgiu o luteranismo, o calvinismo, ideias opostas à igreja católica e, ao mesmo tempo, a contra-reforma, né, que a igreja veio contra isso daí, contra essas ideias do luteranismo e do calvinismo. Perfeito, Bruno, é bem isso aí mesmo, perfeito. Era contra a reforma, o protestantismo também, né? Era muita briga, gente, é uma coisa assim, doida, né? Acontece hoje? Não, né? Porque hoje tem muita religião. Naquela época era só Deus, Deus e Deus, não tinha nada fora dessa religião, tá? Não como as religiões de hoje. Então era só uma religião, era temente a Deus, somente. Tá? Mas mesmo assim eles brigavam bastante. Então, um fator que a gente pode colocar aí na 1, a gente pode colocar o da contra-reforma, que o Bruno colocou, tem um pouquinho do texto, a gente está passando um pouquinho rápido, senão não dá tempo de terminar. Mas depois, quem quiser ler com um pouquinho mais de calma, ele fala sobre essa contra-reforma ali, tá? O protestantismo também. Então, a contra-reforma foi um fator importante nessa época, tá? Do barroco, como manifestação artística, né? Depois a gente pode colocar também o antropocentrismo e o teocentrismo, também estava forte ali, que é uma característica, né, dessa época. Eu tinha anotado uma outra coisinha para falar, deixa eu ver se eu tenho aqui. Depois a gente tem Gregório de Matos, vamos ver. Não sei, na apostila de vocês tem uma resposta sobre a número 1? Pessoinha, vocês estão aí? Vou ver, senhor, no gabarito. Depois dá uma olhadinha, mas é bem o que você falou, é o antropocentrismo e o teocentrismo, que eu já tinha colocado, Senhora, e uma dualidade, né, essa divisão. Pode falar, Bruno. a apostila no gabarito traz assim: o século XVI foi marcado, entre outros acontecimentos, pela reforma protestante de Lutero, com suas 95 teses que criticavam procedimentos e práticas da igreja, e pelo movimento de reação da igreja contra a reforma, cujo marco foi o Concílio de Trento. O barroco reproduziu esse momento de contrastes em que se opunham as visões antropocêntrica, herdada do Renascimento, e teocêntrica, reafirmada pela contra-reforma. Certas características, pode continuar. Tem mais um pedacinho aí? Certas características básicas do barroco traduzem a dicotomia. O que é a dicotomia, alguém sabe? Dicotomia ideológica. Dicotomia quer dizer divisão, tá? Divide os dois lados, é uma dualidade, tá? Pode anotar essa palavra que ela é importante, tá? Dividia para um lado o antropocentrismo, do outro lado o teocentrismo. Também o cultismo, tá? Cita esse exemplo também, é um fator. O cultismo são as duas concepções do barroco, as duas correntes, cultismo e conceptismo, tá? Então, a 1 é bem básica, tá? Cada um responde com suas palavras aí, que acho que fica melhor para se entender, tá bom? Vamos para 2 agora, sobre o cultismo e o conceptismo. Os dois aspectos construtivos do barroco assinale a alternativa incorreta. Agora vamos ler aí. Vamos ler junto para a gente fazendo junto, ó. O cultismo opera por meio de analogias sensoriais, valorizando a identificação dos seres por metáforas. O conceptismo valoriza a intelectual argumentação. Tá certa essa resposta? Sim. Eu quero Eu acho respostas que essa está agora. certa, senhora.
Bem correto. Ela está certa, né? Ela está falando totalmente o ocultismo e o conceptismo. Ó, guarda essa primeira aqui, a letra A, facinho de decorar, ó, é o que fala sobre eles, sobre as duas correntes. Aí vamos para B, o ocultismo e o conceptismo são partes construtivas do barroco, que não se excluem, sendo possível localizar no mesmo autor e até no mesmo texto os dois elementos, o ocultismo e o conceptismo têm os dois elementos? Verdadeira também. Oi? Verdadeiro também, senhora. Verdadeira. Verdadeiro, Correto. perfeito. Vamos lá, o ocultismo é perceptível do rebuscamento da linguagem, pelo abuso no emprego de figuras semânticas, sintáticas e sonoras. O conceptismo valoriza a atitude intelectual. Verdadeira? Eu acho que também, senhora. Também, com certeza. Lá fala da linguagem e fala da valorização do conceptismo, né, da razão. Vamos para D. O ocultismo na Espanha, em Portugal e no Brasil é também conhecido como gongorismo. E seu mais ardente defensor entre nós foi o padre Antônio Vieira, que no sermão da 60ª, esse a gente não leu, tá? Propõe a primazia da palavra sobre a ideia. E agora? Essa agora eu parei, hein? Eu acho que tá errada. Peraí, vamos ler aí, vamos lá. No estilo ocultista, Gregório de Matos é apontado como grande expoente. No estilo conceptista, coube ao padre Antônio Vieira a posição. É que nós não lemos ali muita coisa sobre Antônio Vieira, né? Eles não colocam muitos textos sobre Antônio Vieira. E agora? Alguém já fez? Alguém já tinha feito os exercícios? Pode me falar. O ocultismo na Espanha, em Portugal e no Brasil é também conhecido como gongorismo. O ocultismo é conhecido como gongorismo, né? Seu mais ardente defensor entre nós foi o padre Antônio Vieira. E agora? Nós falamos um pouquinho sobre ele aqui, ó. Vou até voltar um pouquinho. Peraí, quero ler esse pedacinho para vocês aqui. Características gerais, temáticas. Ó, se alguém responder, me chama aí, ok? Por mais Jesus Cristo, o soneto, conceptismo, ocultismo, entende por linguagem, aqui até fala uma palavra sobre isso. Os neológicos, ele faz parte da poesia, a arte de Gôngora, gongorismo, poeta na época, desenganos, transcrita a seguir, poeta ocultista, Gregório de Matos, pode falar. Eu achei não um texto, eu fiz uma pesquisa sobre ele. Fala que ele é um religioso, filósofo, escritor e orador português da Companhia de Jesus, uma das mais influentes personalidades em termos de política e oratória. Destacou-se como missionário em terras brasileiras. Sim, esse era o padre Antônio Vieira, tá? Então, a gente pode descartar realmente a letra D, tá? Porque o ocultismo é conhecido como gongorismo, mas padre Antônio Vieira não defendia o ocultismo, ok? O padre Antônio Vieira foi um missionário. Quem defendeu o ocultismo? Gregório de Matos, tá? Tá até ali em cima no texto, no Gregório de Matos, se vocês dar uma lidinha ali no texto, vocês vão achar ali o Gregório de Matos, porque padre Antônio Vieira só era missionário. Ele não defendia nem o ocultismo e nem o conceptismo, ok? Vocês vão ver vários poemas de padre Antônio Vieira, mas mais na parte teocêntrica. Ele fala muito só de Deus. Senhora, aqui... Oi? Aqui no Google, tá falando, no site da matéria, tá falando que o padre Antônio Vieira criticava o estilo cultista. Perfeito, olha lá, Bruno achou a resposta. Ok? Então, a letra D está errada, está incorreta, que é o que pede na pergunta. Tá? Então, a resposta é a letra D, o cultismo, que padre Antônio Vieira não defendia o cultismo, não, e nem participava dele, ele era teocêntrico, totalmente a Deus, tá? Então, a 2, a letra D, ok? Vamos lá para 3. Vou ler rapidinho para vocês. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Começa o mundo, enfim, pela ignorância. E tem qualquer dos bens por natureza. A firmeza somente na inconstância. Que doido, paradoxo, né? Gregório de Matos.
Esse cara era muito bom. Ó, os versos anteriores constituem a primeira e a última estrofe de um dos mais conhecidos sonetos de Gregório de Matos. Existem duas características do barroco, uma formal e outra temática, na 3. Alguém consegue achar? Fala sobre as figuras de linguagem. Figura de linguagem. Qual seria como é que se diz? O que é a antítese? Qual a designação da antítese? Bruno sabe. Palavras com sentidos contrários, senhora. Sim, perfeito. Acha aí umas palavras contrárias aí nesse poema de Gregório. Senhora, tem aqui luz, noite escura. Sim, ali, ó, tristeza e Tristeza e alegria. Perfeito. Firmeza e inconstância. Eu acho que pelo gabarito também tem aqui, ó, mas é fácil de descobrir, né? Luz de dia, noite escura de noite, tristeza e alegria, nasce e morre. Na última aqui, ó, na última estrofe, a firmeza na inconstância. Pô, se é firme, não é inconstante, né? Ok? Então, vocês podem colocar aí, luz, né, que ele fala, nasce o sol mais que um dia, ó, luz e noite escura. Pode unifar essas duas aqui. Depois, nasce e morre, né, nasce o sol e não dura mais que um dia, ele morre. Nasce e morre, tá? Tristeza e alegria, ok? E firmeza, inconstância, tá bom? Totalmente antítese, tá bom? Deixa marcadinho isso aí. Vamos para 4, essa tá facinho. Assinale o texto que pela linguagem, pelas ideias, pode ser considerado como representante da corrente barroca. Isso vocês têm que ler com calma, eu vou deixar vocês lerem. Eu vou aproveitar para fazer uma chamada, tá bom? Assim que achar a resposta, pode me chamar. E aí, já dá para responder? Lembrem-se das figuras de linguagens, ok? Predominantes no barroco. Eco. Senhora, eu também acho que é eco. Vamos lá. Peixes, quantas invejas vos tenho a essa natural irregularidade? A vossa bruteza é melhor que meu alvedrio. Eu falo, mas não vos ofendeis a Deus com palavras. Eu lembro, mas não ofendeis a Deus com memória. Eu discorro, mas vós não ofendeis a Deus com entendimento. Eu quero, mas vós não ofendeis a Deus com a vontade. Perfeito, é a eco. Se alguém não terminou de ler aí, ela é a mais clara aí. Porque ela fala, ele fala bem ali embaixo, ó. Eu falo, mas não ofendeis a Deus com as palavras. Eu lembro... Desculpa. Eu lembro-me, mas não ofendeis a Deus com memória. Eu discorro, tipo, eu discordo, mas não ofendeis a Deus com entendimento. Você discorda, mas você entende, tá? E eu quero, mas não tem tipo assim, não tem a vontade. Então, você quer ou você não tem a vontade, tá bom? Pode ser até um paradoxo, tá? Eu não entraria com a antítese nessa questão. Eu entraria mais com um paradoxo, tá? Porque é uma concepção, assim, meio doida, né? Não está assim falando um pelo contrário do outro,
assim um paradoxo, tá dando para entender desse jeito. Alguém discorda? Bruno? Você que agora... Não, senhora, eu não discordo. É, porque ele não fala palavras contrárias, né? Ok, gente? A 4 é a eco. Quem discordar, me chama aí, que a gente vai debater sobre ela. E a nossa aula está quase terminando. Acaba às 11h45? Eu acho que Senhora, não. acaba 11h55, senhora. Ah, então tá, perfeito. Desculpa, eu sempre me enrosco. Isso porque eu dou aula nos 2 horários e não lembro, né? Então, vamos lá. Assim, nós fizemos a 4, né? Para a 5 agora. A 5 é boa, hein? Facinho, vamos lá. Considere as seguintes afirmações sobre o barroco brasileiro. Apesar que nós não... Ó, eles colocaram para mim uma afirmação sobre o barroco brasileiro no barroco português, tá bom? Que nós falamos só do barroco português até agora, mas dá para entrar nessa área, tá bom? Vamos lá, ó. A arte barroca caracteriza-se por apresentar dualidades. Falei muito sobre isso hoje, hein? Dualidades, dicotomia, totalmente divididos, conflitos, paradoxos, contrastes que convivem intensamente na unidade da obra. É correto dizer isso? Sim. Sim, senhora. Sim. É a arte barroca, tá falando sobre ela aí, ó, bem claramente. Então, está correta. O conceptismo e o ocultismo, expressões da poesia barroca, apresentam um imaginário bucólico, sempre povoado de pastoras e ninfas. Não, senhora. Estranho, né? Ninguém falou de pastor, de ninfa, de imaginação. Cara, totalmente não. A 2, erradíssima. Vamos lá, 3, a oposição entre reforma e contra-reforma expressa no plano religioso os mesmos dilemas de que o barroco se ocupa. A oposição entre reforma e contra-reforma. Não acabamos de falar sobre isso. Sim, que era essa briga, a briga deles, protestantes. Aí veio Lutero lá brigando pela razão dele, entendeu? Contra-reforma e reforma nessa época religiosa. A 3 está correta. Então, a resposta da 5 seria delta, vocês falam, né? Delta, senhora. Delta. A delta, 5, a resposta é a delta. Muito clara, muito facinho. Gente, o barroco é muito fácil de se entender, tá? Porque ele não é comprido, ele é bem curtinho e fala sobre coisas que a gente já vem fazendo aí, sobre literatura, e a gente vem discutindo faz um tempinho. Vamos lá, página 531, exercícios contextualizados. Vamos na 6. Vamos ler um poema aí, Bruno? Ok. A cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar, cabana e vinho, não sabem governar sua cozinha, e podem governar o mundo inteiro. Estupendas leituras nos mercados, todos, os que não curtam, mas muito pobres. E eis aqui a cidade da Bahia. Coitada da Bahia, eles judiavam da Bahia nessa época. Gregório de Matos, o famoso. Tá? Agora a gente vai falar só um pouquinho sobre isso no poema escrito de Gregório de Matos no século XVII. Vamos ver onde a gente se encaixa nesse poema dele. Um poema muito paradoxo, né? Bem doido. Doido para a época, né? Eu acredito que era bem doido para a época. Hoje a gente escreve muito mais simplesmente, né? Então, vamos lá. Esse poema representa de maneira satírica os governantes e desonestidade na Bahia colonial. Ele não fala de sátira ali, não dá para ler uma sátira, né? Um grande conselheiro que nos governa cabana e vinha não sabe governar sua cozinha. Um pouquinho, né? Um pouquinho de sátira tem sim. Ou ele critica a colonização portuguesa e defende de forma nativista a independência brasileira. E aí, vocês estão me acompanhando? Sim, senhora. A B. Vamos ler a B de novo. Critica a colonização portuguesa e defende a independência brasileira nesse poema? Não, senhora. Não, nunca. Nossa, foge totalmente. Ele fala da Bahia, né? Não tem nem como. Vamos para C. Tem inspiração neoclássica e denuncia os problemas de moradia na capital baiana?
Tem inspiração neoclássica que denuncia os problemas de moradia. Ele está falando sobre a cozinha, a cabana, o mundo inteiro, pessoas pobres, mercados. Será? Vamos para D. Revela a identidade brasileira, preocupação constante do modernismo literário. A gente nem chegou no modernismo literário ainda. Mas para quem lembra alguma coisa sobre modernismo, é isso que ele fala na D? Revela a identidade brasileira aí no poema? Não, senhora. Eu também acho que não, porque ele está falando da Bahia, ele não está falando da modernidade, né, do Brasil. Ele fala mais sobre a Bahia. Vamos lá aí, valoriza os aspectos formais da construção poética parnasiana e aproveita para criticar o governo. Deixa eu ver onde ele critica o governo, não sabem governar sua cozinha. Ele fala realmente da crítica do governo. A cada canto um grande conselheiro, que nos governa cabana e vinha. Não sabem governar nem a cozinha deles, como é que eles podem governar o mundo inteiro, né? Ele fala um pouquinho sobre isso. Mas seria uma poética parnasiana? A gente não passou ainda no parzianismo. Mas Gregório de Matos era barroco. Não tem como falar que a poética é parnasiana. Então, nós estamos em dúvida aí. Qual seria a dúvida? O A, deixa eu ver, a B a gente descartou, tá? A D a gente descartou, a E também pode ser descartada. Nós temos eu falo beta, né? Mas vocês falam... Bravo. Bravo, senhor. Estou tentando lembrar, eu vou ficar com beta. Ó, beta também está descartada, bravo, né? Desculpa. Então, a gente tem entre a Alfa e a Charlie. E aí? Olha lá, vamos ler de novo. A cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar nem sua cozinha. Isso é irônico? Senhora, tem um ar de sátira aí, né? Como irônico. Totalmente satírico. É alfa, né? Não sabe governar nem a cozinha, vai governar o mundo inteiro? Ironia, figura de linguagem, olha só, irônico, satírico, tá? Então seria a alfa, 6 é a alfa, muito claramente, tá? Não tem como puxar ela para C, da Charlie, porque ele não fala dos problemas da moradia da capital baiana, ele fala que os conselheiros não sabiam governar nada, ok? Se alguém discordar, me chama aí. Então a 6 é a alfa, tá bom? Vamos para a 7, que dá um tempinho para acabar ainda, hein? Eu acho que dá. Vamos rapidinho na 7. Eu vou ler, aí vocês leiam junto comigo aí, em pensamento, para terminar ela. Quando Deus redimiu da tirania, da mão do faraó endurecido, o povo hebreu amado e esclarecido, Páscoa ficou da redenção o dia. Páscoa de flores, dia de alegria. Aquele povo foi tão afligido o dia em que por Deus foi redimido. Ergo sois vós, Senhor, Deus da Bahia, pois mandado pela alta majestade, nos remiu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade. Quem pode ser senão um verdadeiro Deus que veio estripar dessa cidade o faraó do povo brasileiro? Bonitinho, né? Gregório de Matos. Ó, vamos lá. Com a elaboração da linguagem, uma visão de mundo que apresenta princípios barrocos, o soneto de Gregório de Matos apresenta uma temática. Eu acho que não vai dar tempo da gente terminar. Eu vou pedir para vocês lerem novamente esse poema, responder sem olhar no gabarito, por favor, tá? A 7 e a 8, e depois nós temos 9 e 10. Deixa eu ver, acho que tem mais. Ó, vamos fazer assim, vou dar uma liçãozinha de casa para vocês. Eu sei que vocês estão cheios de coisinhas, mas tentem terminar esses exercícios, ok? Para amanhã a gente corrigir, pode ser? E amanhã a gente vai continuar com o barroco, porque eu vou preparar a avaliação de vocês em cima dos capítulos 11 até o 15. E a gente termina a apostila. Aí Quando que é a avaliação mesmo? vou marcar, creio que para segunda-feira. Um quiz, tá? Todo mundo tá na aula, eu vi que tá todo mundo presente. Segunda, senhora? Oi? Segunda? Não, não vou marcar no dia da minha aula. Eu vou fazer um quiz no Classroom, ok? Vai ser só na segunda-feira, só vai ter validade na segunda-feira, e vou colocar um horário. Se vocês puderem me dizer um horário bom para vocês aí, que não atrapalhe o dia de vocês, eu vou colocar um horário lá, vou deixar lá 2 horinhas para vocês responderem o quiz. Pode ser? Pode ser, senhora.
Vocês querem que eu marque para terça? Porque terça a gente tem aula ainda. Quer fazer na terça, no horário da aula? A gente faz e já corrige? Professora, então você vai cobrar do 11 ao 15 Do 11 no ao PIS 15. e a prova vai ser na segunda. A prova vai ser na segunda. Vou colocar na segunda, porque Na segunda segunda que vem. vocês vão estar mais tranquilos. Eu boto um horarinho à tarde, tá? Então, professora, então a gente não vai ter, vai ter só mais a aula amanhã, né? Então a gente vai terminar Isso, a apostila amanhã para fazer a prova segunda. vocês saem de férias depois do dia 30, né? Alguém já passou para vocês isso ou não? É até dia 3, professora. Oi? A gente vai ter aula até dia 3. É dia 3? Ah, então não, vamos fazer, vou colocar a aula pro dia 30, a prova pro dia 30, então, pode ser? É que eu tenho que Então, entregar, beleza, professora. é assim, ó, porque eu tenho que entregar as notas até o dia 30, entendeu? Se eu deixar para o dia 30, talvez não dê tempo de eu corrigir a provinha de vocês, avaliar todas as notas e passar para a direção. Ah, senhora, se der tempo de terminar a apostila amanhã, pode deixar para Dá segunda tempo, mesmo. sim, dá tempo, porque o Bagoco é bem facinho. Ó, vamos sair da aula, eu tenho que sair da aula, porque eu já invadi a aula da Lu outro dia, a Lu já tá ali olhando feio para mim, que eu tô vendo daqui a cara dela, vai me pegar na esquina depois. Jamais, jamais. Tudo bom, minha flor? Tudo bem, Então, você? tá Tudo bom. jóia? Tudo ótimo. Pessoinhas, muito obrigada pela presença de vocês, amo vocês. E amanhã mais uma aula de literatura e vamos encerrar para segunda-feira a avaliação, ok? Beijos, fiquem Beleza, senhora. com abração. Ok, professora. Tchau, Tchau. senhora. Hello, 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 garotada. Como Bom é que dia, vocês senhora. estão? Professora. Então, vamos lá. A Júlia já está cobrando a chamada já. Era pra Kátia, Sora. Gente, olha, se vocês quiserem que eu faça o chamado, eu também posso fazer, mas é o seguinte, nosso semestre está terminando, né? Não acho justo eu começar a cobrar uma presença de vocês agora, né? Mesmo porque às vezes tem gente que não veio na aula passada e tudo, nas aulas passadas e tudo mais. Mas a gente pode resolver isso no próximo bimestre. Joia? Oi, de repente todo mundo ficou mudo. Beleza, Sora. Joia, senhora. Ok. Então vamos lá, vamos fazer essas questões rapidinho, que na aula passada a gente quase não chegou na metade. Gente, então vocês estão me acompanhando aí na 580? Na aula passada a gente fez até a questão número 2, correto? Sim, senhora. Então vamos lá. Cortei Todo a mundo senhora, tá de você falou alguma acordo? coisa? Oi? A senhora ia falar alguma coisa? Acho que eu cortei a senhora. Não me cortou. Vamos lá. A última pessoa que conversou com a gente na aula passada, respondeu a 2, foi a Manu, certo? Foi, professora. Joia. Então, a próxima pessoa mais feliz dessa lista é a Maria Eduarda Lima. Vai, Maria. Cadê você? Maria Eduarda, não nos atrapalhe. Oi, você mesmo. Madu, então a gente vai fazer a 3. Vamos rapidinho aqui, ó. Uma das principais expressões da arte grega, o teatro, tem suas origens ligadas às artes dionisíacas, festas em homenagem a Dionísio e deus do vinho. A gente não respondeu essa aqui, gente, real. 2 gêneros clássicos do teatro grego são utilizados até os dias atuais, são eles: A, melodrama e tragédia; B, drama
e pantomima, tragédia e drama, vaudeville e comédia, tragédia e comédia. É para quem responder. Para Madu Lima. Isso, apostila 2. Ok, é aí, arrasou. 4. A música ocidental apresenta funções específicas sobre as funções da música. Marque a alternativa incorreta. A próxima é a Madu Marconi. Madu Marconi tá por aí, meu bem? Marconi. Bom, não Oi. está. Ok. Tô aqui. Ok. 4. Peraí. A música ocidental apresenta funções específicas sobre as funções da música. Marca a alternativa incorreta. Qual que você respondeu? Calma. Estou calmíssima. Ai, gente, vocês são ótimos. Prever a morte? Ok. Perfeito. No mais, eles acreditavam que ela tinha poder curativo, certo? Ela purificava o corpo, purificava o espírito, ela agia sobre a força da natureza e ela tinha poder sobre a mudança do caráter das pessoas. Joia. A 5. Descreva a característica social e outra política do teatro grego. Agora é Miguel. Miguel tá por aí, gente? Ok. Miguel não está. Alguém pode me falar alguma característica social do teatro na cultura grega? Pelo que eu lembro, tipo assim, as pessoas mais ricas, elas sentavam sempre lá mais para baixo, né, mais perto do palco, e as pessoas, assim, mais pobres, que não tinham uma condição financeira tão boa, elas sentavam tipo, mais para cima, assim, mais longe do palco. Mas isso também não seria uma característica política? Eu pensei no social como, tipo, a junção da mitologia no teatro, tinha também críticas sociais e representação da sociedade. Tipo, a comédia era seguir as regras da sociedade de uma maneira muito regrada, e a tragédia era justamente quando as regras da sociedade falhavam, entendeu? Exatamente, perfeito. E a ordem das pessoas ali vai se enquadrar mais como uma questão política, né, do que como uma questão social, né? A posição das pessoas dentro ali da postura, do local de fala e expressão delas, né? Por exemplo, as mulheres
ficam só lá em cima, junto com as pessoas que são mais pobres, escravas e tudo mais, certo? Tudo isso é uma questão política. Outra questão política é que quem financia, quem ordena, quem paga por aquilo é o Estado, né? Então é gerado pelos impostos e tudo mais. Ok? Alguém quer levantar alguma outra questão política? Política do pão e circo, que era uma distração dos problemas da. Então, Mas isso vai se encaixar em Roma, né? Roma vai ter esses problemas com a sociedade dela. O que De certa acontece? forma, também se encaixaria na Grécia, não? Então, qual que é a questão aqui? Não surgiu na Grécia, mas era mais ou menos a mesma coisa. Olha, digamos que na Grécia há muito mais um espaço a discussões, a abertura de discussões, certo? Do que Roma, por exemplo. Então, não que os teatros vão servir para a distração do povo, mas também uma forma de trazer educação, digamos assim, de informar a cultura, de informar quais são as novas leis, de também de informar, fazer crítica, né, Antônio? de fazer críticas ali, de falar o que não está dando certo, né? Trazer novas coisas. Então, quer dizer, o teatro ele acaba tendo muito mais essa função do que em Roma, aliás, menos, né, essa função de política de pão e circo. Porque o que vai acontecer em Roma? Nós vamos ter os teatros voltados para entreter essas pessoas. Tanto que o que mais chama a atenção da população ali não vai ser o teatro, e sim lutas, né? Coisas mais físicas, viscerais, aonde as pessoas vão poder dar a sua opinião, né? A sua opinião que não vai valer de nada, por exemplo, as pessoas vão escolher aí os seus guerreiros, vão fazer as apostas, corrida de cavalo, sabe, é muito mais algo que não vai trazer uma discussão sobre o que está acontecendo, vai tirar a visão daquela população do que realmente importa, porque o teatro grego, ele vai trazer o oposto. Ele vai trazer à tona coisas que não estão dando certo naquele governo. Certo? Fora essa questão de entretenimento, tem essa função político-social dentro do teatro grego. Certo? Que não vai ser em Roma. Tanto que os teatros em Roma, eles vão ser rotativos. Até que se faça o anfiteatro, né, que é onde vão ter as corridas de cavalo, que é onde vão ter as grandes lutas e tudo mais, perde-se a função do olhar para o teatro. Será que ficou? Eu consegui explicá-la? Ou ainda ficou alguma dúvida perante isso? Não, prof, de boa. Deu certo? Sim, Não arrumou outro jeito de explicar. tá certo, prof. Ok. Então, nós vamos agora para a página 587. Agora a gente já vai entrar no assunto Roma. Certo? Agora é a Melissa. A Mel tá por aí? Deixa eu ver. Ah,
Já conseguiu a questão? Gente, alguém pode tirar foto que eu faço N. Ó, vamos lá, eu vou ler com você, vou ler para você, pode ser? Já mandou? Perfeito, é porque eu faço N anotações aqui e eu queria só uma respostinha sincera. Não tem problema se tiver errado. Ok, então a grandiosidade do Império Romano criava muitos problemas administrativos e conflitos de poder, dificultando a ação dos seus governantes. Na arte, os romanos seguiam soluções práticas para facilitar a sua vida urbana. A arquitetura romana, por exemplo, foi. A Mel respondeu que é a letra A, marcada pela influência dos etruscos no uso do arco e da abóboda. Todo mundo concorda? Eu Sim, concordo. professora. Joia, é essa mesma. 2. Agora é a Lê. É para ler, Sora? Pode ler. Se a gente fizer rapidinho, vai dar tudo certo. Sobre a escultura romana, marcos que forem corretos. Primeiro, os escultores romanos representavam não só as características físicas das pessoas, mas também o ideal de beleza. Segundo, Joia, né? Parece que tá ok. os romanos não utilizavam as salas termais. 3. Nas construções romanas, os arcos tinham uma função meramente ornamental, não possuindo, então, função estrutural. 4. Os romanos foram grandes apreciadores da arte do mosaico. 5. Os banhos eram lugares em que as pessoas se encontravam socialmente. Ok, então a gente tem que marcar a incorreta. Parece que a 2 e 3 estão esquisitas, né? Então é a É, professora. joia. Então. Cadê a Nai? A Nai tá online? Tô aqui, Sora. Vamos lá, Nai. 3. Marque a alternativa incorreta sobre o legado deixado pelos romanos na arquitetura. Qual que Letra você B? colocou? B de bola, você pôs? Ou D de dado? B. De bola. B de bola. A utilização do cimento que foi marcante para a solidez e preservação das obras. Bom, a gente tem que marcar a questão incorreta, né? Então, eles usavam o cimento próprio deles, uma argamassa, certo? Então, não pode ser a B. Quer tentar mais uma vez, Nai? Ah, Sora, então não. Ok, ó, a gente tem que marcar a incorreta, certo? A incorreta aqui no caso é a D. O Panteão, que foi um exemplo de réplica grega, tinha sua planta circular arrematada por uma grande coluna. Qual que é o problema aqui da D? Os gregos, eles não faziam arquiteturas redondas. Lembra que eles usavam os pilares, eles usavam as colunas. Então era tudo quadrado. É só lembrar dos templos, gente. Certo? E da sustentação pelas colunas. Então, o Panteão, ele não é uma réplica grega, certo? Então, se a gente for marcar
A opção incorreta é a D. Ok? Ok, senhor. Ok. O Nick. Nick tá online? Ok. Comparem as duas imagens, é a 4 da 587, tá, gente? Comparem as duas imagens e expliquem as diferenças arquitetônicas sob o aspecto da durabilidade e praticidade e beleza. Então, nós temos aqui os arquedutos, certo? E uma ponte no Mississippi que caiu, certo? Então, observando a ponte no Mississippi, ela tem uma estrutura em aço, certo? E concreto, que é bem diferente das estruturas. Sora, pode-se citar o uso o material que era utilizado, tipo o cimento, que antes era melhor do que o que a gente usa agora? Sim, exatamente isso. Então, o que a gente pode citar? Na durabilidade, é justamente o material, certo? Que é extremamente diferente do que a gente utiliza hoje, que é altamente corrosivo, certo? O material que a gente utiliza hoje, ele se deteriora muito fácil. Mesmo o material que a gente utiliza próximo à água do mar é diferente desse material, dessa argamassa, certo? Utilizada por eles. É uma argamassa que ela tá aí até hoje, certo? Então, justamente o material, ele vai falar sobre a durabilidade, certo? A praticidade. A arte romana, ela tem muito a ver com a praticidade. Então, tudo que eles vão fazer para um maior conforto. As estradas, eles vão fazer para serem feitas uma única vez e para trazer essa praticidade de se deslocar entre os lugares. Haja vista já que esse império é muito vasto, essas estradas elas vão facilitar muito os acessos de tropas para que Roma possa defender o seu território ou ser atacada, né? Mas a intenção é defender o território, chegar mais rápido no seu domínio, certo? E a beleza. Os próprios aquedutos, né, eles são componentes com a natureza. Né? Eles vão compor aquela estrutura junto com a beleza natural, eles vão fazer parte daquilo. Ok? Ok. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não tenho medo. Tá tudo certo. Ok. Página 593. Número 1. Paulo, seu mic tá ok? Tá. Ok. A onda 593, meu bem. Sobre o teatro romano, assinale a alternativa incorreta.
que é a letra A. Ok. Tá certo. Após o contato com os gregos, os romanos criaram teatro nos mesmos moldes topográficos. Certo? Então, as estruturas do teatro, elas vão mudar bastante do teatro grego, que precisava dessa estrutura pré-existente no local, certo? E já o anfiteatro, né, ou o teatro romano, ele já não vai precisar, ele vai poder ser construído em qualquer lugar, pois a estrutura já é diferente, certo? Muito obrigada. O Pedro. O Pedro está online? Não. A Vicky? Aê. 2 da 593, meu bem. Os romanos herdaram técnicas artísticas dos etruscos e gregos. Quanto à pintura romana, é correto afirmar que A. Apresenta influência dos etruscos, que decoravam as paredes dos templos e túmulos. Os murais estavam presentes em prédios públicos e privados intactos até os dias atuais. C. Entre as suas características estão o realismo, o naturalismo e a atenção do detalhe. Possuía uma função política, documental e comemorativa. Ou E. Os protagonistas eram representados como deuses e idealizados em todos os pormenores. Qual você respondeu, Vicky? Ok. Alguém discorda? Discorda não, Sora. Ok. Então, a técnica que os romanos herdaram dos etruscos, técnicas artistas dos etruscos, que eles vão herdar na pintura, são as influências nas pinturas que decoravam paredes e túmulos. Ok. Realmente, essa é uma característica etrusca. Sora, Diga. não seria assim? Então, é aí que eu vou chegar. Porque o que dá dificuldade aqui? Realmente é uma... Arrasou, gente. Realmente é uma característica etrusca, certo? Só que os romanos, eles não vão trabalhar esse tipo de coisa, certo? A característica maior dos romanos é a grande exposição, certo? Sora, você tinha falado que tipo, essa arte de desenhar, de fazer pinturas, né, nos túmulos, era mais comum no sul da Itália, né? Exatamente. Né? Grande parte do centro pro norte não tinha, né? Fachada só um. Isso, quando a gente vai falar da arte grega, é exatamente. Né? Quando a gente vai falar da arte grega, é exatamente isso. Por quê? No norte ali, né, da Itália,
a gente só vai ter essas pinturas com os etruscos. Agora, abaixo disso ali, meio que nesse centro, né, um pouco mais perto do norte, aqui descendo, já não é uma característica comum. Eles já não vão trabalhar, são outras civilizações, eles não vão trazer essa questão da pintura, certo? Principalmente essa pintura tumular, certo? Então, o que vai ter aqui que vai trazer dessa característica etrusca? Porque, vamos lembrar, os romanos, eles detestavam os etruscos. Tinha um ranço dos etruscos, evidente. Mas eles foram dominados pelos etruscos, então boa parte daquela cultura ficou ali neles, né? Então, tudo que é benefício fica, né? Então, o que eles vão trazer é realmente esse realismo, o naturalismo. Lembra que, as pinturas etruscas, elas vão trazer esses movimentos naturais, eles vão querer trabalhar com essa coisa viva, né? E a gente pode ver isso na arte romana em geral também, né, Sora? Essa herança etrusca. Sim, exatamente. Certo? Então, ele vai ficar, né? É uma coisa que vai ficar, essa naturalidade. Então, o que fica é essa questão do detalhe. Lembra que a gente estava falando daquela escultura da loba em bronze? Essa loba, ela já não tem uma idealização, ela já é uma característica própria. Isso, ela é etrusca. E ela já vai trazer a característica de ferocidade, aquela característica de realidade, já tem os detalhes do corpo da loba, né? E ela é etrusca. A loba, que conta-se, né, essa história, que vai vir só lá para o século XV, né, já vem só lá mais para frente, essa composição com os bebês, né, da história de Roma, que, aliás, da mitologia que rola sobre a história de Roma, a loba em si, ela é uma escultura etrusca e ela traz essas características reais. Então, o que fica para os gregos é essas características. Ótimo. 3. A arte romana trouxe particularidades, exceto isso. A arte romana trouxe particularidades, exceto murais feitos em mosaico sobre chão, paredes e tetos. B. A música, que fazia parte da educação e da formação de um cidadão romano. C. Temáticas de seres marinhos e touros. D. A pintura mural, que era ilusionista. E E. A pintura, que muitas vezes misturava lirismo e realismo. O que vocês responderam? Paulo diz que é a D. O que vocês acham? Eu coloquei a C. Ok. Mais algumas tentativas? Professora, na arte etrusca tem bastante desse negócio de temática de seres marinhos, né? Mas na romana nem tanto. Exatamente. Tem só uma de, acho que não sei se era uma cidade chamada Salerno, não lembro o nome da cidade certinho, mas tinha uma cidade que um túmulo tinha, né? Aquela pintura com seres marinhos, né? Mas foi achado, se eu não me engano, só uma cidade, né? Não era Isso. tão assim costume deles. Isso. Então, assim,
A questão dessa pergunta, a grande palavra-chave é particularidades, certo? A temática de seres marinhos, ela vai ser uma particularidade etrusca. Ela vai ser uma característica etrusca. Agora, por que não pode ser AD? Pintura mural, que era ilusionista, a gente vai encontrar. Lembra que eu falei? Deixa eu ver aqui na própria apostila. Não vai ter. Enfim, lembra que eu falei que eles tinham essas casas de banho e principalmente a gente vai ver em Pompeia algumas dessas casas. Então, o que acontece é uma pergunta capciosa mesmo, Paulo. Mas o que a gente vai entender como ilusionismo aqui? O que a gente vai entender como ilusionismo? A intenção de se colocar essa pintura como se ela fosse uma imagem real do lado de fora. Então, quando eles desenham, quando eles pintam os pilares, né, quando eles pintam as colunas e colocam imagens de um jardim e tudo mais, assim, de uma imagem que não corresponde à imagem real, aqui a gente pode interpretar como ilusionista. Uma tentativa, né, Sora? Eu sei que não cabe esse termo, né? É meio precário, né, tipo, o ilusionismo deles, não é tão, assim, tão... Então, é porque, assim, tratar como ilusionista, né, vai cair nessa questão que o Paulo tá falando aqui pra gente, certo? Nessas sobreposições, nessa coisa mais psicodélica, nessa questão de trazer como se fala, aquele cubismo onde a gente move a estrutura e enxerga ela de várias formas, certo? Isso é tratado de uma outra forma mais para frente. Mas aqui, o misticismo, ele já vai trabalhar outras questões, né? Mas a gente vai entender, interpretar aqui o que essa questão vai trazer como ilusionismo, essa parte, né? Não é a melhor palavra para a gente colocar aqui, realmente, né? Mas é o que vai estar mais próximo do que é aquilo, por falta de palavra melhor. É porque, mais para frente, o naturalismo ele vai ganhar outras formas também, né? Então, acho que são coisas para a gente discutir mais para frente, mas eu não discordo de você, Paulo. É bem complicado a gente trabalhar esses termos, mas aqui ela vai trazer o ilusionismo realmente para essa questão, né? De não ser real aquilo, de ser algo que poderia ser aquela, mas, né? Então acaba sendo a ser só por uma questão de estarmos falando de particularidade, que esses animais marinhos eles podem até aparecer ali, eles podem até estar presentes em algumas dessas obras, né? Em Portugal, se não me engano, tem essas figuras marinhas
no mosaico romano, mas é só por essa questão assim que a gente, né, não pode considerar o ilusionismo com essas coisas, ok? 4. Sobre a arte romana e sua relação com manifestações artísticas de outros períodos de civilização e civilizações, assinale o que for correto. A. O anfiteatro Coliseu destina-se a lutas entre gladiadores, não aos espetáculos teatrais. B. Durante o Renascimento, a decoração não impressionou os artistas da época como Rafael e Michelangelo. Por favor. Os afrescos romanos não serviram de inspiração aos artistas renascentistas, visto que a maior parte desses só foi conhecida depois do século XVIII. Parece bem óbvio nessa. As janelas eram comumente usadas nos prédios públicos e dispensavam murais internos e decorativos. Os construtores romanos, assim como os gregos, assentavam os auditórios dos teatros nas encostas das colinas, porque isso lhes garantia maior solidez na construção e economia teatral. O que vocês responderam para 4? Professor. Alguma outra opção? Acho que essa aqui era uma das mais claras, né? Gente, é sério, tem alguém com dúvida em algum dos pontos estabelecidos nessa questão? Ok. Porque assim, essa questão é uma das mais claras, né, aqui dessa parte, certo? Ela fala exatamente nega coisas reais, ok? É só uma questão de pigmento, né? Mas é uma grande questão essa, Paula. Saber como exatamente, né? Porque tem coisas que eles faziam que a gente não consegue reproduzir. Eles trabalhavam muito, né, fundindo materiais. Uhum. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui no horário, que, né? Então vamos lá, a gente termina rapidinho. Observe a imagem a seguir e faça uma análise sobre a retratística romana. Oi. O Paulo tá falando umas coisas no chat. É sim, não, eu tô acompanhando. Eu tô acompanhando aqui, eu tô olhando. Então, eles tinham umas técnicas assim maravilhosas que a gente não faz a menor ideia de como reproduzir exatamente. O que é incrível, é muito incrível. Todas essas técnicas que eles conseguiram aprimorar. Eles trabalhavam muito fundindo coisas, né? Porque, pensa, a partir de alguns conhecimentos, é como a gente trabalha na ciência hoje em dia, por exemplo. Você tem N conhecimentos, né? Você já testou esses X, Y, beta, sabe, procedimentos. Aí, você pega esses procedimentos e começa a aplicar em várias coisas, né?
Então, acaba sendo basicamente isso, aplicar o que você já conhece em tudo. Nossa, que específico, 475 graus. Exatamente. Mas acho que era tudo muito mais essa questão de ir testando, né? E eles conseguiram fazer muita coisa. Bom, sobre essa questão, sim, nossa, é muito legal. Sobre essa questão da retratística, eles eram muito fiéis a cada um dos detalhes, como a gente já falou anteriormente, né? Principalmente os detalhes da face. Tem algumas esculturas que você nota até uma certa oleosidade na pessoa, assim, sabe? No cabelo, ou rugas faciais, certo? Lembrem que eles tinham esses deuses lares, né? Onde eles tiravam molde com cera, né? Da face da pessoa morta. E o que caracterizava maior detalhe, né? Na face. Eles eram exímios retratistas. Os romanos. Os romanos, eles vão trabalhar muito o retrato. Fora o desenvolvimento do busto, né? Que é dessa parte aqui para cima, que é onde eles vão poder carregar as pessoas, certo? Vão poder carregar. Por exemplo, como é que eles vão levar uma baita estátua do imperador para todo o Império Romano? Exatamente. Eles eram assim, do jeito que a pessoa tava, eles retratavam. Então, era bem cruel às vezes, porque se a pessoa tinha muita marca nos rostos, eles retratavam exatamente como ela era. Sim, eles retratavam, tipo, se a pessoa era muito magra, se a pessoa era gorda, se a pessoa era, sabe? Elas retratavam exatamente. Você vai ter uma questão da proporcionalidade, mas essa característica realística, ela vai abranger tudo. Bom, que horas são? 42. Gente, a gente tem pouco tempo. Vocês querem terminar essas questões aqui da arte bizantina? A gente faz rapidinho. Quais são as opções para terminar ou Não fazer. terminar ou terminar? Ou a gente Terminar, termina, né? ou é isso, meu Brasil varonil. Vamos fazer então, certo? Então vamos lá, rapidinho, né? Então, questão 1, 599, certo? Então, o termo bizantino faz referência a uma antiga colônia grega, Bizâncio, para onde foi transferida a capital do Império Romano em 323 d.C., o Império Romano do Ocidente. Aliás, o Império Romano do Oriente. A respeito da arte bizantina, assinale o que for incorreto. O que vocês responderam? E, diferente dos oficiais... Sora, desculpa atrapalhar, a Letícia pediu para avisar que ela caiu da chamada. Eita. Ok, se ela conseguir voltar, joia. Não fica gravada.
Então, diferente dos oficiais, como o imperador Constantino, somente a figura de Cristo e a Virgem eram representadas como personagens sagrados. Tem dúvida? O personagem sagrado, ele leva sempre a auréola, sabe? Aquela voltinha em volta, aquela circunferência em volta da cabeça. Todo personagem sagrado, ele vai carregar essa auréola. Joia? E a resposta certa é a E mesmo. 2. Em relação à arte bizantina, a afirmativa incorreta é Charlie. C. A produção das imagens sagradas na escultura e na pintura bizantinas não foi afetada pela iconoclastia e se manifestou no início do século VIII d.C. Gente, pelo amor de Deus, iconoclastia devastou tudo, acabou com tudo, certo? Com tudo não, mas com a maior parte da arte bizantina, certo? Que todo mundo acha muito linda. Eu não, mas, né? Fazer o quê? Ok. 3. Sobre os principais complementos da arquitetura bizantina pode-se considerar. O que vocês responderam? Delta. Ok. Então, vai ter eles vão fazer pinturas, né? Não só mosaicos, mas pinturas everywhere, inclusive no teto. Agora, realmente, a D de dado, né? As pinturas murais que misturavam elementos profanos e sacros. Não vai ter elemento profano. O que é elemento profano? Tudo que não é da religião católica aqui não vai ter, certo? Então, tá dentro da Bíblia, tá dentro da religião, ok. Fora da religião, não ok. Não vai ter. Eles não eram legais. Mas, digamos assim, uma característica importantíssima dessas igrejas é que, principalmente da ortodoxa, é que você vai ter o exterior dela completamente humilde. Ele vai ter que representar a moral do homem cristão, do homem de bem, né? Então, por fora tem que ser simples, né? Pode ser grande, robusto, não sei o quê, mas ela tem que ser simples. Então, elas vão ficar geralmente naqueles tonzinhos de marrom, não sei o quê. Não vai ter pedra, não vai ter pintura para fora, não vai ter calcário, não vai ter, como se chama? Pedras, rochas, não vai ter. Simplesinho por fora. Agora, entrou da porta para dentro, meu bem. Se passar a mãe, eles tacam ouro em cima da veia. Entendeu? Cravejado, ouro, pintura, cristal, tudo que vocês imaginarem dentro da igreja vai ser possível. Sempre com ornamentos que vão lembrar figuras sacras, coisas sacras, exceto na iconoclastia, que eles vão tirar todos os ícones, né? Todos os santos, pinturas de pessoas, isso aqui, tira tudo, fica tudo mais simples, mais simples na questão de figuras. Sim, por fora barro, tijolo, só simplicidade. Por dentro, várias coisas, pinturas, todo luxo,
toda a riqueza, todo o detalhe, é tudo por dentro, porque a pessoa tem que ser legal por dentro, a pessoa tem que ser boa por dentro. Por fora ela tem que ser humilde, né, simplesinha e tudo mais. Joia, característica importante. 3. Sobre os principais complementos da arquitetura bizantina, eu já fiz esse, né? Então, 4, né? Vocês estão me acompanhando? Meus queridos. Ok, então eu já fiz a 3, né? Então é a 4. Música bizantina recebeu influências da música grega e romana. Nesse sentido, podemos desconsiderar que... O que a gente pode desconsiderar? A música a música era executada para deleite e deveria ser aprazível aos ouvintes. Então, não né? é para deleite, não. Não, né? Aqui a música ela vai ter essa característica sagrada, né? Então, a música ela vai estar dentro dos templos, dentro da igreja. Então, exatamente, a B é a correta. E a nossa última questão aqui, características da arte bizantina nessa imagem. Professora, pode destacar a frontalidade, a gente pode ver itens religiosos, né, como o livro sagrado, a auréola em volta da cabeça do carinho. Uhum. E essa figura é não só uma figura sagrada, como ela é provavelmente que ela é Jesus, né? Ela é esse personagem, ela é um personagem mais importante. O que deixa a gente saber disso? Tem essa cruz, né, em volta. Ali na auréola. O que mais? Um Jesus mais moreninho, né? Tá mais preto esse Jesus. Quem diria, não é, meu povo? Mas o cabelo ainda tá liso. Vamos ressaltar. Então, o que mais que vocês veem aqui de interessante? Sim, paleta de cores. Roupas. Não dá pra gente ver, né, mais ou menos... Bom, provavelmente ela é do segundo período, né, da arte bizantina. É uma figura que não olha só para frente, né? Pode ir, Madu, fica na paz. Gente, basicamente isso, né? Alguém quer acrescentar? Beijo, meu bem. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Professora, pode ver o trono também, né? No caso, tá mostrando, tipo, Jesus improvisado. Sim, parece que tem uma metade de uma figura ali do lado dele, né? Parece que ele tá maior também do que a figurinha ali do lado. Parece, né? Parece, senhor. Então... Bom, a gente já ressaltou bastante coisa, certo? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Imagina, Nay, eu que agradeço. Não? Tá tudo certo? Vocês estão preparados? Tudo ok?
Sim. Professora, e vai ter a primeira parte, né, que são as questões objetivas, que é de hoje até amanhã. E a segunda Isso. parte? A segunda parte, eu vou liberar. Como vai ficar até amanhã, eu não quero encavalar uma da outra, certo? A segunda parte, ela vai estar liberada na quinta-feira. São questões dissertativas, tá certo? O que eu gostaria de lembrar vocês sobre isso é o seguinte: as questões dissertativas, elas são diferentes das objetivas, então a resposta não está na pergunta, certo? E também não tem uma resposta em qualquer dos slides, tá certo? O que tem é complemento, vocês podem ir até os slides, certo? Olhar o que está escrito lá, olhar cada uma das informações, certo? Ir na apostila, ler a apostila, ver onde é que tá essas informações na apostila, certo? Entender o que tem na questão e aplicar, certo? Muitas vezes vocês vão encontrar ali associações, muitas vezes vocês vão encontrar ali naquelas questões pedido de análise sobre o determinado período e como ele vai refletir numa determinada arte, certo? Então, o que eu vou dar de dica para vocês é: prestem atenção no que está acontecendo naquele período, certo? E como ele influencia naquela determinada arte. Prestem atenção no que acontece no determinado local, certo? E no que isso vai refletir naquela arte. Atenção no que aquela arte fala para explicar ou denunciar o que acontece num determinado lugar. Né? Hoje a gente já falou bastante sobre isso, né? Sobre questões políticas influenciando, né, a arte, e também como a arte vai influenciar de determinada forma nas questões político-sociais. Tá certo? Então, não tem resposta óbvia. Esse negócio de professora não sei, não encaixa. Por quê? Tá tudo lá, vocês têm tudo aí, tá certo? E eu sei que às vezes a gente se confunde, né, na hora de pensar em determinadas coisas, mas a parte boa de escrever, de colocar aquilo no papel, é olhar para aquilo de outra forma. Tá certo? Então, respondam com muita calma. São em torno de 5 ou 6 questões ali, se não me engano. Vou olhar de novo. Já está programado para vocês, então às 8 horas da manhã já vai estar liberado para vocês fazerem. Da quinta-feira agora. Certo? Ok, senhor. Bom, mais alguma dúvida? Acho que não, senhor. Tá.